Olá, meu nome é Vera Cristina. Esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos sobre o tarô. Se você não assistiu o primeiro vídeo, que eu falo um pouco sobre a história do tarô, é só clicar no link aqui no site e você assiste. Nesse segundo vídeo eu vou falar sobre os arcanos maiores do tarô. O tarô tem 78 cartas e é composto de 22 arcanos maiores e 56 menores. Então hoje eu vou falar sobre os 22 arcanos maiores do tarô e um pouco, bem assim leve, sobre a estrutura desses arcanos maiores. Arcano quer dizer conhecimento, segredo, né? É muito usado na linguagem esotérica do tarô, mas significa aquilo que precisa ser compreendido, ser revelado. Falando sobre a estrutura dos arcanos maiores, eu vou falar sobre o mago e a sacerdotisa. Então, como pano de fundo, só para a gente compreender a estrutura do tarô, eu gosto dessa visão do Raio Banzhaf, onde ele coloca o mago e a sacerdotisa como os pais cósmicos. O mago, né, sendo o pai cósmico, a sacerdotisa sendo a mãe cósmica, né? Princípio ativo, princípio passivo. E aí, o imperador e a imperatriz vão falar dos pais terrenos, né? A imperatriz, a mãe, o imperador, o pai. E aí, depois que a gente conhece o pai e a mãe, a gente conhece a educação, a igreja, a ética, que estão relacionadas com a carta número 5, que é a carta do Papa. A escola, né? Um princípio também de perceber para onde eu vou, né? Começa aí também um princípio de consciência da espiritualidade. E aí chega um momento que eu tenho que decidir e sair da casa dos pais. Eu conheci alguém, quero namorar, eu decido sair da casa dos pais. É uma carta de livre-arbítrio, né? Que é aquele momento onde você tem que tomar uma decisão por você mesmo, uma decisão que tem a ver com o seu coração. E vamos supor que você deseja se casar. Você tomou isso como objetivo da sua vida. Aí carro, eu me caso, né, determino aquilo que eu quero. O carro é um arcano da vontade, né, é um arcano rápido, é um arcano onde eu direciono a minha vida, né. Até aqui, né, eu conheci meus pais, eu conheci a igreja, eu estudei, eu me decidi casar, eu encontrei alguém. Até aqui a vida, de uma certa maneira, faz com que eu tenha a ideia de que eu tenho controle total sobre as coisas. Mas no arcano da justiça, que é o arcano 8, a gente começa a perceber que existem leis, existem limites. Eu não posso sair pelado, né? Vou dar esse exemplo bem simples, né? Porque senão eu sou preso. Então a justiça fala, tudo bem, olha, você quer direcionar a sua vida, mas você tem que, de uma certa maneira, respeitar as leis. Você tem que ter cautela. Você quer comprar um carro, você tem que ver se esse carro não é roubado, né? Então, claro que vão falar da justiça numa oitava superior nos cursos, é um arcano bastante complexo, né? Mas vamos colocar aqui no primeiro momento como leis, como cautela, agir dentro da legalidade. E a partir disso eu começo a compreender que existe a velhice com o eremita, existe o tempo para se conseguir aquele objetivo que eu desejo, existe a sabedoria, existe realmente a velhice, né? O eremita está ligado, né, com o velho sábio, com a experiência que vem com o tempo. Então percebo que eu preciso ser mais cauteloso, mais prudente. E mesmo assim eu descubro a roda da fortuna, onde eu vejo que a vida, ela dá voltas, existem instabilidades, coisas que eu não tenho controle, né? Se até o carro eu tinha o controle da situação, na roda eu não tenho, né? A roda do destino, é a roda do karma, é a roda da vida que traz alterações, às vezes algumas suaves, outras nem tanto, né? E aí, nesse caminho de 1 a 11, e eu ainda percebo que eu tenho domínio da situação. Passada aí as dificuldades que eu tive com a roda, eu vejo que eu consigo ainda controlar, ter o domínio sobre a situação, ter a força necessária para levar a minha vida, o meu projeto adiante.
Esses arcanos de 1 a 11 nós poderíamos considerar como a via solar, ou seja, aquela via clara, o dia a dia, o cotidiano, a vida mais simples. Quando nós vamos para a segunda parte dos arcanos maiores, né, a gente começa a entender a via lunar, ou seja, uma via de mais complexidade. Então, no arcano pendurado, nós percebemos que muitas vezes os nossos projetos são utópicos, que aquilo que a gente quer a gente não consegue. É uma carta muitas vezes onde você tem que abrir mão, é a carta do sacrifício, né? Onde muitas vezes você vai ter que mudar o seu planejamento, porque senão a vida não anda, né? Se você fica teimoso e utópico nessa carta. Aí eu percebo que existe a morte, a transformação. É claro que a morte pode indicar morte física, sim, mas a morte aparece em outros contextos dentro do tarô. Mas a gente vê que a vida morre, um animal de estimação morre, um pai falece, a morte faz parte da vida, né? Mas é uma carta que fala de muita transformação feita pelo próprio consulente. Então a morte é um momento muitas vezes onde você tem que sair daquele emprego para procurar um emprego melhor, é aquele momento que você quer sair de um relacionamento onde não está te fazendo bem, é um momento muitas vezes onde você está cortando pessoas e situações que são nefastos para você, então exigem muito da sua disciplina, vontade de querer mudar e de transformar as coisas. E aí eu entendo a temperança, que existe o caminho do meio. A temperança é um anjo, é um arcano bastante complexo, que depois eu vou me aprofundar sobre ele, mas aqui é a medida certa, é a paciência, é uma carta de tempo, né? Caminho do meio não é uma coisa muito fácil para alguns temperamentos, né? Mas é assim, cautela, as coisas irão, mas não no tempo que você planeja, tá? Então ela pode trazer uma demora naquilo que você quer realmente objetivar, um emprego, um relacionamento afetivo, né? E aí, passada a temperança, eu descubro o diabo de novo, né? O diabo todo mundo gosta, o diabo é gostoso, né? A paixão, né? É aquele momento onde você não aceita o que ninguém fala, você está obcecado por uma coisa, mas é um arcano que pede cuidado, porque o diabo é um arcano excessivo, né? É aquele momento onde você só está focado em você, né? Você quer as coisas a todo custo. Por que eu falo isso? Porque o arcano sucessor já dá pistas que você pode, de uma certa maneira, acabar quebrando a cara e se decepcionando. Porque o arcano sucessor é a torre, e a torre, o raio vem de fora, ou seja, a torre, o outro não me quer. A torre é aquele arcano onde muitas vezes eu posso ser despedida pelo meu chefe, é aquele momento muitas vezes onde eu estou numa sociedade e o meu sócio cai fora. Então é um arcano de dor, de dificuldades, onde você vai ter que recomeçar tudo de novo, né? E passada a torre, eu vejo que apesar, né, da tempestade, o arcano sucessor é a estrela, né? A estrela é a estrela guia, a estrela é o arcano da esperança, né? É a única carta onde a gente vê nos maiores, né? Onde plano material e plano espiritual estão em comunhão, estão em comum acordo. Então a estrela vai dizer que mesmo apesar das dificuldades, das quebras que a torre trouxe, a gente tem esperança de novo, né? Da estrela vai falar da esperança, depois a tempestade vem a bonança, então é aquele momento onde você realmente fica mais otimizado, fica mais otimista, fica mais positivado para continuar na luta da vida, tá? Fica mais animado, tá bom? E aí a gente tem a carta da Lua. A Lua é um arcano complexo, mas eu diria assim, a palavra-chave da Lua é medo, né? Então toda mudança, ela traz medo. A lua é como se de repente você estivesse de noite e não estivesse conseguindo enxergar o caminho direito, mas ela é um caminho também. A lua, ela traz mudanças. O importante é não ter medo e seguir em frente, né? É uma carta de movimento, apesar de que muitas vezes o medo paralisa. É um arcano bastante complexo, eu estou falando muito da lua por cima, tá? E depois da lua, a gente tem o sol. O sol, clareza, criatividade, você percebe os seus limites,
realização dentro do trabalho, dentro do afetivo. É muito interessante que no Sol, no tarô de Marsella, duas pessoas se tocam. É o primeiro arcano dos maiores, onde duas figuras se tocam. Aqui é o Eight, então é o menino e o cavalo, mas a representação entre os tarôs é de duas crianças. Ou seja, também aquele momento onde eu encontro o meu eu espiritual, o meu irmão gêmeo, né? E aí o arcano 20, que é um arcano que eu adoro, e muita gente não entende o arcano 20, ele é um arcano transcendental mesmo. Se a gente for ver a imagem, plano material e plano terrestre se tocam, aparece a figura do anjo, e resumidamente, porque também é um arcano complexo, o julgamento vai falar de mudanças, mudanças vindas pelo destino, independente de você desejar ou não. O arcano menor, que depois eu vou explicar no curso, é que vai mostrar se você está aberto para esse caminho novo ou não. Mas é um arcano que eu acho muito lindo, porque ele traz novidades boas. Então, se você está afim de evoluir, o arcano 20 é aquele momento onde o destino fala: olha, você quer mudar? Nós te ajudamos você a mudar, né? É um arcano bastante complexo. Esses arcanos onde eu estou falando, desde o pendurado até o mundo, que seria a via lunar, são arcanos mais complexos, onde depois eu vou fazer um aprofundamento sobre eles. Mas como base, o julgamento, mudança, sabe? Uma mudança vinda pelo destino, pode ser uma mudança de casa, pode ser uma mudança de trabalho. Então gosto muito desse arcano, um dos mais transcendentes, o julgamento. E finalmente, o mundo. O mundo, ele praticamente fecha o ciclo dos arcanos maiores, né? Ele é o último arcano. E o mundo fala que você completou a sua jornada. Se a gente pensar nos arcanos maiores como a jornada do herói, né, ou o caminho da alma, aqui é aquele momento de completude. É o momento onde você fechou um ciclo. É um arcano de realização, sem sombra de dúvida nenhuma. Mas ele pede que você dê um passo para o novo. Então aquele arcano, você escreveu o livro, perfeito, você concluiu a obra, mas você vai dar curso sobre o seu livro, você vai fazer entrevista, você vai escrever o segundo livro. Ele traz uma transformação muito grande. E aí nós temos o louco, que ele pode ser tanto antes do mago, que é a primeira carta do tarô, como ele pode ser o último, porque ele é o arcano sem número, apesar da Pâmela aqui ter colocado 0, ele é o caos. E o louco é aquele momento onde você tem que se arrojar, você tem que ousar. Claro que o arcano menor, quando a gente for tirar as cartas, é legal o uso do arcano maior e do menor. Eu vou perceber se esse salto pro abismo é interessante ou não. Mas é um arcano que eu gosto muito. É um arcano onde você tem que se jogar, onde você tem que ousar, onde você tem que acreditar na sua criança interior e mudar. É um arcano de mudança, né? O louco, ele não fica parado. O louco, ele é o fecho do colar, né? Então, se o arcano, ele está no caminho entre assim, o mago e o mundo. Ele vem até antes do mago, né? E ele vem depois do mundo. Por isso que ele é o fecho do colar. E ele é o caos, né? Então o louco vai falar naquele momento onde você tem que ousar. Muitas vezes, não, vou largar tudo e vou morar nos Estados Unidos, eu vou largar esse emprego e vou me casar. Claro que eu tenho que ver os arcanos menores, sabe? Porque são importantes para ver se essa jornada e se atirar na vida vale a pena ou é uma loucura, né? Porque em todos os arcanos maiores nós vamos ter o lado luminoso e vamos ter o lado sombra, o lado perigoso, né? Então, basicamente, essa é a estrutura dos arcanos maiores. Eles vão falar da jornada do herói, o mapa da alma. São arcanos que representam o pai, a mãe, você, as dificuldades que a vida traz, né? Falando nisso numa linguagem arquetípica, né? Onde muitas vezes você tem arquétipos aí do velho, do louco, da mãe, do pregador, né? Então, na verdade, os arcanos maiores, eles vão contar a história da vida, né? E podem também marcar pessoas e situações. Então, se cai uma imperatriz, eu posso estar falando de uma mulher que quer ser mãe. Se cai um imperador, estou falando do pai. O imperador também pode ser o marido, o chefe. Tudo isso a gente vai determinar para aquilo que foi perguntado e, claro, dentro do método correto escolhido.
Bom, então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, compartilhem, deixem seus comentários. É muito importante a gente saber a opinião de vocês. É importante vocês também se registrarem, deixarem o seu nome no link para vocês receberem o e-book com as palavras-chave dos 22 arcanos maiores, né? Então compartilha, escreva nos comentários que a gente responde. E aí eu vou para o terceiro vídeo, logo mais, falando sobre a ética do tarólogo, sobre o estudo do tarô e contando mais novidades, tá? Muito obrigada pela presença de vocês e até o terceiro vídeo.